Editorial. Não interessa o que aconteceu ontem, mas os bastidores dos acontecimentos. E vamos começar pelo polaco, cujo nome é José Ricardo Guitti Guimard. A Polícia Federal tem um relatório sobre ele. Como não estava mais sendo fiel ao grupo que pertencia, teriam resolvido mandar matá-lo e contratar um pistoleiro para fazer o serviço. O pistoleiro disse que teve polaco várias vezes na sua mira, mas em todas ele estava acompanhada por esposo e filhos. E como o serviço era para eliminar apenas ele, o assassinato acabou não sendo feito. Depois disso, polaco, que havia ido espontaneamente à Polícia Federal para tentar uma delação premiada sobre o assunto, manteve no início deste ano seus primeiros contatos e teria conseguido autorização para delatar, mas estaria jogando nas duas pontas. Numa, ele ameaçava os amigos. Noutra, ele negociava com a Polícia Federal. E quando soube que seria morto, saiu de circulação e foi para o Pará. Entrou para a lista dos integrantes da quadrilha. Conta-se que quando o polaco foi à Polícia Federal para os primeiros depoimentos, chegou ao aeroporto de avião, foi pego na porta da aeronave, levado para a sede da Polícia Federal num veículo lacrado, entrou pelo subsolo, recebeu um capuz para que não fosse visto e assim como entrou, fez seu primeiro depoimento contando o que sabia e saiu anonimamente como quando entrou. Depois sumiu, provavelmente por ter negociado com seus ex-amigos. É preciso explicar que delação premiada tem que ser espontânea. Por isso, seria impossível prendê-lo para que fosse depor. Aconteceu então o seu sumiço e ele está sendo procurado pela Polícia Federal como um integrante do bando. Márcio Monteiro, a quem se atribui o esquema, saiu de um simples administrador de posto de gasolina em Jardim, venceu a eleição para a Câmara Federal, ficou pouco tempo como deputado, trocou o cargo com Eliseu Dionísio e assumiu a Secretaria de Fazenda do nosso estado. Lá, ele, com a chave do cofre na mão, está sendo apontado como responsável por montar o esquema que quis. E todo mundo alertava o governador que com Monteiro na fazenda era evidente que ia dar merda. E acabou dando. Tanto é que ele, em pouco tempo, sai de um apartamento de classe média nesta capital e se muda para uma mansão no Dama 1, o condomínio de luxo mais caro desta capital. Foi um progresso financeiro rápido, uma subida financeira meteórica. Depois, satisfeito com o que havia conseguido, passou a pressionar o governador para ser conselheiro do Tribunal de Contas. E a única maneira de se livrar do problema, Monteiro acabou sendo investido do cargo, mesmo
não tendo estofo e nem conhecimento para isso. A delação de Wesley Batista, da JBS, é um desastre. É uma hecatombe. Ela explode no momento de reta final de uma campanha curta, prejudica a reeleição, a menos que haja uma rebatida convincente no assunto que ontem esteve em todos os canais de televisão e hoje continua a novela. Mato Grosso do Sul está passando por um momento terrível. Tem um ex-governador com seu filho presos. Tem secretários, empresários do governo passado presos. Agora tem filho de governador, conselheiro do Tribunal de Contas, secretários, ex-deputados, ex-prefeitos e uma renca de presos, todos ligados a denúncias de corrupção. Politicamente, é difícil de prever aonde tudo isso vai parar. Reinaldo Azambuja se manterá no topo da corrida eleitoral ou vai despencar nas pesquisas? André Putinelli continua ou é uma carta fora do baralho? O juiz Odilon de Oliveira, segundo nas pesquisas, também tem denúncias contra si. Dessa turma sobrou Júnior Mock do MDB, mas a roda continua rodando e a política tem mil faces. Nem nós, jornalistas, que estamos acostumados à política, podemos prognosticar o que acontecerá no futuro deste Estado. É triste para as famílias dos envolvidos. Aliás, triste mesmo foi ler ontem à tarde o despacho do ministro Félix Fischer em relação à operação por ele autorizada. Disse que não decretaria prisão do governador, por enquanto, porque isso traria sérios prejuízos para Mato Grosso do Sul, mas que isso não significa que ela não poderá ser decretada futuramente. Uma das coisas mais duras disso tudo deve ter sido a angústia de estar no interior, ter que voltar às pressas para a capital, ir à Polícia Federal sem saber o que poderia lhe acontecer e o pior, entregar o filho à prisão, sendo o homem mais poderoso do Estado. Enquanto tudo isso movimentou a imprensa ontem, o Brasil subia 15 pontos no item combate à corrupção no ranking da Transparência Internacional. Estamos ficando transparentes aos olhos do mundo, mas o preço é caro demais. Outra coisa, se afastassem Reinaldo por 180 dias, que é ainda uma possibilidade, segundo o despacho do ministro, quem assumiria o seu lugar? Sua vice, Rose Modesto, que é candidata à Câmara Federal, está fazendo uma bela campanha e se diz eleita, jamais trocaria um mandato de 4 anos por 90 dias. Na linha de sucessão ficaria para o presidente da Assembleia, que é o deputado Júnior Mock. Ele é do MDB e com o governo no colo, certamente seria um fortíssimo concorrente a governar Mato Grosso do Sul no futuro. Caso declinasse do convite, assumiria
o presidente do Tribunal de Justiça. O ministro pensou muito bem e, diante da atitude que teve que tomar, teve pena de nós, sul-mato-grossenses. Pense nisso. Bom dia.